Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar para você, saiba como a oratória pode transformar sua comunicação pessoal e profissional aqui no Entrevistas DPE. Nós vamos explorar como a oratória pode ser aí um diferencial na comunicação pessoal e profissional. Nós conversamos com Wendel Oliveira, diretor, e Maria Luísa Lima, gerente da Vox2U, aqui no Entrevistas DPE, eles que são da Escola de Oratória. Vamos aqui estar trazendo aí muitas informações para você. Seja muito bem-vindo, Wendel Oliveira e também Maria Luísa, aqui no Entrevistas DPE. Boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Adriana. É sempre um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre oratória e trazer mais informações para os seus ouvintes também. Muito obrigada. A gente que fica feliz aqui com a visita de vocês, com essa troca de experiência maravilhosa aí, nos trazendo aí esse conhecimento de vocês. Preciso. Já tem que virar nossa aluna. Com certeza. Bom, para nosso começo de conversa, Wendel, fala pra gente quais são os principais objetivos, né, de ensinar oratória e como esses objetivos impactam aí o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos. Show. Bom, para começar, a gente gosta de falar que a Vox2U é uma franquia. Nós somos franqueados aqui no Norte, aqui em Boa Vista e em Manaus também. E ela começou em uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo que se chama Cravinhos, lá com o nosso CEO, que é o Luiz Fernando Câmara. E hoje, 10 anos depois, nós estamos aí com 200 escolas no Brasil e 80 mil alunos que já passaram ou que estão passando com a gente. E Boa Vista foi a primeira a operar no Norte. Então a gente abriu essa mata, nós estreitamos essa logística entre o grande polo que é São Paulo e o Norte, principalmente Roraima. E o que acontece? A missão da Vox2U, que o Luiz criou ali há 10 anos atrás, foi transformar a vida das pessoas através da comunicação. Por quê? Existem muitas pessoas com um currículo excelentíssimo, porém não conseguem expressar aquela ideia, aquele conteúdo que ela tem. E aí a Vox fez um estudo ali, a gente trabalha em cima do estudo, onde comprovou que 90% da população tem dificuldade de falar em público. Não necessariamente o medo, o pavor, mas tem aquela dificuldade. Às vezes a pessoa não tem vergonha, mas não consegue ter convicção, segurança, não consegue impactar. E claro, 80% prefere morrer do que estar na frente de pessoas. Exatamente. Então se você puxar aí no Google os maiores medos do ser humano, o primeiro é morrer e o segundo é falar em público. Então a nossa missão é transformar a vida das pessoas através da comunicação. E aí eu senti na pele. Eu fui aluno em 2019, decidi empreender com esse negócio em 2020. E a gente aqui em Boa Vista já vimos isso acontecer com pessoas extremamente tímidas e retraídas a palestrar. Com certeza, é uma dificuldade muito grande. Quando a pessoa trava, né? Trava ali na frente do público, balbucia as palavras, trava tudo ali, não sai nada, é uma dificuldade enorme. Então, aí a importância, né, de trabalhar a oratória. Isso, vale ressaltar que a gente também não só trabalhamos com pessoas com dificuldade de falar em público. Porque às vezes o aluno ele chega lá e já fala, não, eu já falo com todo mundo, já falo. Só que assim, falar todo mundo sabe. A gente foca muito na questão de comunicar. Que às vezes a pessoa verbaliza, mas ela não comunica. Exato. Então a gente, principalmente nesse final de ano, tem que ter muito cuidado na hora de falar, para que você não seja só mais um falando repetidamente e as pessoas fiquem, poxa, fulano já vai falar e todo mundo se entristece. Exatamente. Nossa, fulano vai discursar. Gente, pelo amor de Deus, pega um banquinho para sentar. Já dá uma tristeza. Porque às vezes a pessoa fala e não passa aquele conteúdo que ele tem para passar, né? Isso, só fala muito, mas não fala bem. E não passou o que tinha que realmente passar ali, aquela mensagem, né? Exatamente. Nós falamos lá que nós aprendemos a falar com 2 anos, 2, 3 anos. A diferença é se você está sendo compreendido, de fato. Exatamente, eis a questão. E fala pra gente há quanto tempo, né, a Vox2U está no mercado aqui em Roraima, está atuando? Em Roraima nós vamos fazer agora em janeiro, dia 19 de janeiro, para ser mais exato, 5 anos. Nós estamos com a franquia da Vox2U. Passamos pelo perrengue do Covid, onde todo mundo passou. Nós somos uma escola totalmente presencial, não tem nada de videoaula. Então imagina, abrimos ali em janeiro, estruturamos a primeira turma em fevereiro e logo em março tivemos que fechar. Eu considero que nós estamos dando aula mesmo, entregando aula há 3 anos. Mas de contrato, representando a marca, nós estamos aí com 5 anos agora em janeiro.
entregando oratória que é entregue lá em São Paulo, aqui na ponta. Então as pessoas não precisam mais fazer que nem eu, pegar um avião, pagar o hotel, o curso e tudo, e lá em São Paulo. A gente entrega aqui na ponta o mesmo treinamento lá de São Paulo. Poxa, que maravilha. Isso é tão importante também na área da comunicação, né? Para quem trabalha com o público. E como é que a escola adapta aí os cursos de oratória, né, para atender diferentes faixas etárias e que perfis de alunos, desde criança até profissionais? Hoje a gente atende adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Por que a gente faz isso hoje? Nós sentíamos que as pessoas chegavam lá com a gente e falavam: quando eu era adolescente eu era assim ou não era assim. E pela falta de prática, falta de habilidades, acabou se perdendo com o tempo. Então a gente decidiu que é interessante treinar desde a infância ali, a adolescência, para que você consiga potencializar e que sofra menos na sua vida profissional. Porque é muito comum chegar lá, por exemplo, um advogado, que ele tem OAB, ele tem tudo, porém ele fala: Malu, eu não consigo pegar causas, porque eu tenho medo de falar. A gente já teve casos de médicos que estavam se formando e eles falavam: eu quero que eu tiver menos contato com as pessoas, porque eu tenho pânico. Então hoje a gente atende os adolescentes com uma turma na quarta-feira, na terça-feira, e também temos a turma dos adultos. Já no adulto a gente tem algo mais personalizado. Então, a gente verifica inicialmente qual é o nível de dificuldade daquele aluno, daquele potencial aluno, através de uma entrevista. Nessa entrevista, a gente verifica qual a necessidade dele, quais as dificuldades, o nível dessas dificuldades, e a partir daí nós designamos ele para o melhor curso. Porque às vezes a pessoa ela não tem tanta dificuldade, então ela pode fazer um curso mais rápido, ou é algo muito pontual, um TCC ou algo assim que ela quer treinar. Então a gente tem aulas particulares e a gente tem o nosso querido, que é o Academy, que é a nossa academia completa de oratória, que você pode chegar lá no maior nível de dificuldade possível, eu vou te ajudar. Olha que maravilha. Fala pra gente aí alguma experiência de alguém que chegou não tão preparado, né, com muitas dificuldades, e que passaram lá por esse curso com vocês e que teve aí uma virada, né, de chave. E a pessoa conseguiu se superar. Isso aí a gente tem vários. Eu posso comentar de um aluno nosso que no primeiro dia de aula ele saiu correndo. Com pânico mesmo. Eu segurei ele no corredor e falei: não, você vai melhorar. Porque lá a gente não é tirador de pedido. Pega o curso, se vira. Não, meu aluno, ele tem que ser muito bom. Ele tem que falar muito bem. Ele tem que falar tão bem a ponto das pessoas notarem: poxa, você tá diferente, o que aconteceu? E aí ele faz o meu marketing, quer falar: eu tô fazendo Walk Show You. E é assim que a gente matricula. Que maravilha. Então, esse mesmo aluno, quando chegou nem na metade do curso, ele já estava ali dando uma palestra. Claro que dentro das limitações dele, mas para alguém que fugiu no primeiro dia de aula, ele já dá uma palestra, é uma coisa assim, um avanço pra gente muito grande. Eles passam a ter mais segurança, né? Porque a partir do momento em que a pessoa ela não consegue ali se expressar corretamente e que tem aquele nervoso, é ali que se perde tudo, né? Isso. O medo de errar, o medo do olhar, julgamento. do julgamento das pessoas. Quando você está ali em destaque, né? Na frente de todo mundo, os olhos estão voltados para você, todos os olhos. Uma técnica que sempre ensinam pra gente: olha por cima, não olha no olho das pessoas. Não pode. Não olha no olho das pessoas. As pessoas, você vai olhar o julgamento. Aquela pessoa está esperando você errar. Meu Deus do céu, o coração vem aqui. Não, isso aí é uma técnica que se ensina mesmo, mas que não pode. Quando você comunica algo a alguém, não é pra parede. Então, o que você faz nesse caso? Você procura pessoas que estão fazendo gestos positivos. De, nossa, que interessante, que coisa boa. Gestos que vão te deixar mais confortáveis, mas nunca fixar no ponto da parede que eles falam e a partir daí você começa a falar pro fundo. Não existe isso. Isso tira a naturalidade do aluno. Inclusive, é princípio básico. Nas 3 primeiras aulas é contato visual, gesticulação, posicionamento e naturalidade. Porque o princípio da comunicação é ser você mesmo, olhar nos olhos das pessoas e ter uma boa postura. Então, a gente já começa o curso com essas 3 premissas básicas. E, claro, depois a gente vai ensinar várias outras técnicas que te ajudam a ser mais interessante e fugir do normal. Oi, meu nome é Wendel, vim falar sobre tal coisa. A gente nunca começa dessa forma. A gente ensina outras formas de se iniciar uma fala, ou um discurso, ou uma apresentação, o que for. Olha que interessante. Eu lembro de um caso, você chegou a perguntar, eu tinha uma aluna que ela tinha, na época, 12 anos de idade. Quando a mãe chegou lá,
para falar sobre as dificuldades dela, eu perguntava: qual o seu nome? E ela olhava para o chão e não me respondia. Qual o seu nome? Qual a sua idade? A irmã dela, de 8 anos, falava tudo. Ela, com 11, não pronunciava nada. Então, ela ficou em torno um período comigo. E no ano passado, ela foi convidada pela ONU em Brasília e ela foi ser oradora da escola dela. Então, eu peguei ela pequena, não falava nem o nome, e foi ser oradora em Brasília pela ONU. Aí é um bom exemplo, um ótimo exemplo de como que a gente consegue transformar vidas. Que maravilha, gente. Estou maravilhada só em conversar com vocês. E assim, a gente está nos finais de ano, festas de finais de ano, confraternizações e vários eventos acontecendo, formaturas, né, oradores e tudo mais. Que dicas e sugestões para fim de ano? Quais são os problemas que mais aparecem assim nessa época? Olha, eu posso dizer, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Então, a pessoa pensa: não, deixa que o fulano fala. O fulano vai ter destaque, eu não. É complexo de Moisés que a gente fala. Então, você aceita. Você vai com medo mesmo. Como que eu posso trabalhar? Contato visual, já começamos por ali. Você tem que manter um contato visual com o seu público. Se você tiver dificuldade de olhar no olho, olha na sobrancelha, olha por ali, mas mantenha, sustente. Modulação de voz. Tem um tom de voz agradável, um tom de voz ali pode utilizar um de ouro, se for para uma animação, de prata, mas dificilmente um de veludo, que é aquele mais baixinho. Cuidado com os gestos, porque quando a gente gesticula muito, eu paro de prestar atenção no que você está falando e passo a prestar atenção no que você está fazendo. Então é comum o aluno ele ficar andando no palco, se movimentando demais e acaba atraindo a atenção para os teus gestos e dificultando aí a transmissão da informação. E quando tiver a ansiedade, sempre lembrar, a ansiedade não faz barulho, não faz barulho. Então vai da forma que você conseguir, só não transpareça para o seu ouvinte, porque às vezes a dificuldade é que o aluno ele pega e fala: eu tô muito nervoso. Calma, gente, calma. As pessoas estão calmas. Você não precisa verbalizar que você está tendo ali um ataque de pânico, um nervosismo muito grande. Eu não preciso verbalizar meus medos. Então, eu sempre falo isso pro meu aluno. A ansiedade, ela não faz barulho. Fiquem tranquilos. O ouvinte, ele não tá te escutando os gritos internos. Você só vai. E blinda as pessoas de não chegar nela esse medo. E vai tranquila. Eu acho que quando a gente tem uma boa modulação de voz, gestos ok e um contato visual, eu acho que essa é a trindade para você ter ali pelo menos um início. Acho que também uma dica é evitar como é que eu posso te falar? Os humores. Então, às vezes você vai fazer uma piada e a piada não tem graça e causa o efeito contrário. Então, muito cuidado se você é diretor de empresa, gerente, e vai fazer o discurso de final de ano em fazer a piada com algum colaborador que não vai dar certo. Então tem que ter muito cuidado na hora de iniciar. É aquela questão, né? A pessoa, se ele não tem ali aquele costume, já está com uma certa dificuldade. No tentar improvisar, ele se embanana todo. É melhor não se arriscar. Dicas que me são dadas até hoje, diz assim: se você não se sente seguro para falar tal coisa, não fala. Mas vou ficar com pouco conteúdo, fala menos. É melhor do que errar. Então... A gente até fala que se você esquecer alguma coisa da tua fala, não precisa se tremer, se doer por dentro, porque as pessoas não vão saber o que você vai querer falar. Então, se tu pular alguma parte, esquecer, continua natural e vai embora. A não ser que você tá fazendo um TCC, onde tem uma banca avaliadora, aí sim, de fato, ela vai perceber que você tá falando baboseira ali. Mas se você tá fazendo um discurso normal, ninguém vai saber aquele ponto que você pulou. Então, continua, flui. E é por isso que a primeira aula lá é naturalidade, seja você mesmo. Você tem um estilo mais sério, seja o estilo mais sério melhor, impactante. Não tente ser um palhaço, porque você vai fugir do seu natural. E aí quando você tenta copiar ou imitar alguém, parece um robô, dá erro, dá gagueira. O pior de tudo que acaba com a pessoa é o nervosismo. Sim. Fala assim, por experiência própria, eu não sabia que tinham vocês que preparavam a gente. Então a gente foi entrando aí no mercado abruptamente e as primeiras vezes foram sofridas, né? Foi um nervo à flor da pele, tentando fazer bonito, tentando não transparecer ali o nervosismo que o coração tava para sair pela boca, mas enfim, saía. Mas o medo, ele é normal. As pessoas, elas têm medo do medo.
Mas o medo nos mantém vivos. Por exemplo, se você for atravessar uma rua, você vai olhar para ver se está vindo um carro, porque você tem medo. Então, o medo é uma proteção e ele acontece com um orador mais experiente. Porém, é o que eu falei, você blinda o ouvinte de não transmitir esse medo. Sempre estar preparado também, não adianta... Claro que a gente ensina você a improvisar, porém o preparo é a mãe da comunicação. Tem que estar preparado para aquilo. Isso, às vezes o que derruba o orador é o excesso de confiança. Então ele é convidado e ele fala, não, isso aí eu já sei. E só que sempre vai ser um público diferente, uma plateia diferente. E às vezes uma pessoa na tua plateia, ela vai te desestabilizar. Então o excesso de confiança também derruba muito o orador. Exatamente. Em situações, né? Dependendo daquilo que você vai fazer, tem coisas ali no contexto ali que atrapalham. E aí, se você não está firme ali no propósito, você cai. É complicado. E quais são aí os maiores desafios, né, enfrentados por pessoas que buscam aí melhorar a sua comunicação? O principal de todos é a fala em público, de forma geral. Mas a gente tem várias questões. Quando a gente vai dar aula de oratória, a gente tem muito a questão do emocional, pessoas que sofreram algum tipo de dano psicológico na infância, que geraram gatilhos, e isso acarreta várias outras dificuldades. Então, se a gente fosse elencar, a fala em público, de uma forma geral, é o problema ali. Mas tem pessoas... o que leva a esse medo de falar em público? Às vezes é a autossabotagem, as pessoas têm medo do julgamento, as pessoas tiveram um evento específico quando eram criança, que alguém apontou um erro a ele, e ele fala, nunca mais eu falo. Então, a falta de exposição te acontece essa retração. Mas também acontece os mais comuns, que a gente tem muito empresário, eu quero saber vender mais. Isso. E para vender mais, você tem que ser um bom orador. Não tem que ser bom de lábia. Você tem que ter uma boa comunicação. Eu quero apresentar em frente às câmeras. Como é que eu faço um vídeo? Então tem muita essa procura. Eu acho que uma coisa que está acontecendo bastante, nós vemos lá, são muito empresários que agora querem se inserir nas redes sociais. Então, assim, medo de câmera mata. E aí ele vem e fala, Malu, não, eu posso falar por mim mesmo. Quando eu entrei, eu falava, eu não gravo vídeos, até que eu fui aluna. Sentei na cadeira, fui ser aluna e falei, a partir daqui eu não posso mais estar como eu estou. Fiz todas as semanas de aula e hoje, esses dias eu estava no Beto Carreiro, fiz uma entrevista online, rapidinho gravei um vídeo e mandei. Porque só tinha gente e eu tinha que fazer. Então, assim, acaba que liberta a vida, facilita a nossa vida tanto quando a gente sabe falar, porque se fosse antes ia ser uma dor, eu ia passar mal, eu ia ter crise, eu ia falar não e perder grandes oportunidades. Então, essa é a maior demanda que nós temos, que são as redes sociais. Mas nesse caso, como o Wendel falou, existem também muitos traumas lá da infância. Então, a gente não é só uma escola que você senta e sai e eu não te conheço. Dentro do nosso curso, a gente faz um acompanhamento individual com esse aluno até para identificar possíveis gatilhos ali e entender por que você é quem você é hoje. Então, nós chamamos de mentorias. Na mentoria, eu vou identificar possíveis dificuldades, traumas que você possa ter tido na sua infância. Então, a gente tem alunos que sofreram abusos, alunos que tiveram uma criação muito rigorosa e acabaram que eles se transformaram em pessoas introvertidas. E você pode verificar que tem a ver ali com a infância, o processo de criação. Então, eu vou treinar ele de uma forma mais personalizada, porque a dificuldade dele, às vezes, não é oratória. Ele vai dizer, ele é muito bom, mas ele vai dizer que tudo que ele faz não serve. E eu vou fazer uma investigação. Por que você pensa isso? E geralmente vem dessa questão da infância. E Maria Luísa, falando mais assim das questões assim do pessoal mais maduro, né? Falando por mim. O pessoal que já passou dos 40, o pessoal lá de trás, antigamente as escolas, elas não proporcionavam o aluno de estar apresentando o trabalhinho ali na frente da sala de aula. Porque eu acredito que hoje isso ajuda muito nessa questão da oratória, de perder o medo, perder a vergonha. Me lembro que quando eu estava fazendo, já depois de adulta, já depois de velha, a gente fazendo o curso, e eu vim perder isso agora depois de madura, porque
Antigamente, no meu tempo de criança, né, não tinha muito isso nas escolas, de você ir apresentar o trabalhinho na frente, para você estar perdendo a timidez, perdendo o medo de falar. Hoje, você vê que muitas escolas, elas estão trabalhando isso já com essa nova geração. As crianças, elas já estão perdendo mais o medo, é tanto que nessa era digital aí que todo mundo precisa fazer vídeo, todo mundo faz um vídeo, bota no YouTube, todo mundo vira artista ali, né? Hoje o pessoal está perdendo mais isso. Mas para a gente, voltando aqui para essa área profissional, a gente precisa ter um preparo, né? Precisa ter um discernimento aí de saber usar tudo isso. Precisa. As pessoas, elas precisam entender que comunicação não é só falar. Isso é muito importante. Então, você precisa de um treinamento, começando por aí. Lá na instituição, a gente primeiramente faz uma análise daquele aluno, identifica as dores, identifica os gatilhos, identifica como ele se enxerga em relação à oratória dele. A partir daí, ele vai para uma sala de aula. Não é assim, sentei e fui. Toda a nossa metodologia, ela é de prática, porque exatamente como você falou, as pessoas de alguns anos atrás, elas não tiveram essa prática. Então, era sentar e aprender, uma coisa bem robotizada. Exatamente. Então, não existiu-se a prática, nós colocamos já na prática, a partir da primeira aula, o aluno ele já tem um retorno. Por quê? Assim que você descer do palco, o facilitador já te avalia e ele já vai verificar, olha, você está fazendo isso de certo e isso de errado. Talvez a melhor forma para te ajudar possa ser essa, assada. Então, a gente também faz isso, que é a gravação de vídeos, porque às vezes o aluno ele não se enxerga. E aí eu falo, olha, você tá fazendo isso. E ele, não, tá assim. Eu já tive um aluno que nós pegamos muito nos vícios de linguagem. Né, exatamente. Tipo. E é isso. Então, eu com o aluno falei, quantas vezes você acha que falou né? E ele falou, acredito que nenhuma. E a gente conta. Ele tinha falado 106 vezes né. Então, o vídeo, ele é muito importante, até para você exercitar em casa. Eu faço isso. E, às vezes, nas entrevistas, nas nossas conversas, eu disse, nossa, eu repeti muito essa palavra. Por que eu falei isso várias vezes? Eu acho bom para me autoavaliar, né? E para me corrigir, né? Para melhorar. E isso é uma dica, porque as pessoas, de fato, elas não têm sempre esse contato, essa facilidade, essa prática, não tiveram antigamente. Então, se gravem, verifiquem o que você faz, os jeitos, os tiques. A mulher, ela tem muita tendência também a ficar pegando no cabelo, passando a mão. E se verifique. A gente faz muito isso com o aluno. Nós pedimos para que todas as vezes que ele fizer uma apresentação fora, se filma e nos manda. Porque ambiente muda comportamento. Então, eu vou saber que ele está sendo muito bom lá na escola porque ele está sendo avaliado. Mas e lá na frente? E lá no trabalho? Como é que ele está? Será se ele fica confortável ou não? Então, todo esse acompanhamento nós fazemos. Muito bom. E quais são aí os benefícios, né, a longo prazo para os alunos que concluem, né, em termos de desenvolvimento de habilidades de comunicação? O primeiro é a coragem de se expor. Isso é fato, nas primeiras aulas já se consegue. E a longo prazo, ele começa a ter mais oportunidades. Porque dependendo do que você quer para a vida, se isolar não vai ser a escolha certa. Você vai ter que se expor, você vai ter que buscar. As pessoas vão querer saber quem é você. E tudo isso nada mais é do que ir e se apresentar. Nem que seja numa entrevista de emprego. Você vai ter que se vender para entrar no lugar do colega. Então, a longo prazo, vamos tirar aqui para os nossos alunos mais nervosos, eles conseguem mudar a vida, mudar o trabalho que eles queriam almejar ou até mesmo voltar à faculdade, porque essa questão de ter dificuldade, desde a minha primeira turma eu tive uma aluna que ela desistiu da faculdade, porque ela não conseguia nem apresentar os trabalhos. E hoje ela é uma amiga próxima e ela já terminou, já voltou, já está num cargo maior onde ela trabalha. Mas lá em 2020 ela não conseguia nem fazer uma entrevista de emprego. Então imagine, se 5 anos depois, se ela não tivesse iniciado lá, feito com a gente, provavelmente ela não estaria onde está hoje. Então, a nossa resolução final é ter liberdade. Porque eu já conheci várias pessoas, inclusive, que nunca começaram com a gente o curso por ter um nível muito grande de nervosismo, que elas falam assim, fulana, vem aqui falar sobre o teu negócio. Ela, não, vou mandar outra pessoa. Ela se retrai. Então, aquele lema que todo mundo fala, quem não é visto não é lembrado, é de fato verdade. Então, nossa missão no final é que você mude tua forma e alcance seus objetivos. Não dá pra você alcançar novos objetivos sendo o que você é hoje. Isso pra qualquer coisa.
mas principalmente na hora da fala. Então, se você quer ser um bom advogado, ser um bom empresário ali, alcançar novos ares, você tem que se mostrar, porque se você não for, se ninguém te ver, ninguém vai saber quem é você. Isso passou por mim, porque quando eu fui aluno, eu sou contador e tudo, e eu fiz contabilidade no final, eu fiz o curso no final do curso de contabilidade, porque eu não queria ser mais um profissional. E eu era muito tímido, muito nervoso. Fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, jamais. Dar aula, piorou. Então, eu tinha só uma iniciativa, eu tinha coragem, mas eu ia me tremendo. Mas eu falei, não, isso aqui não dá certo, pô. Se eu for até o final querendo alcançar novos horizontes, não falar bem, não vai dar certo. Então, foi quando eu descobri a Vox ali e até a gente virar empresário aqui em Boa Vista. Mas o resultado é realmente ter a liberdade para ser quem você quer ser. O nosso lema é, fale bem, não importa quem e não importa onde. Então, o resultado é esse, é ser você mesmo de uma forma melhor em qualquer lugar, em qualquer língua. Porque a gente não ensina português, espanhol, inglês. A gente ensina você a se comunicar em qualquer idioma. A se expressar, A se expressar. E o que a Malu falou é muito interessante, porque se expressar, se comunicar não é só falar, é saber ouvir também. Então, lá na escola a gente tem aula de escutativa. Muito importante. De julgamento, como de dar feedback. Então, a gente tem todo esse cuidado. Não é só uma escola de oratória, porque a oratória é a arte de falar. A gente ensina um comportamento a mais, que é a comunicação como um todo. A longo prazo, a gente pode destacar uma realização profissional e pessoal também. Porque tem gente que tem dificuldade de falar com a família. Então, resumidamente, acredito que seria isso. Realização. Com certeza. Isso é muito bom. É muito bom existir esse trabalho, né? Tem mudado aí, com certeza, a vida de muitas pessoas. Isso, a gente preza por isso. O aluno, ele tem que mudar. Então, a gente fica muito no pé dele. Olha. E é gratificante, né? Ver essa transformação, essa mudança. Você vê pessoas extremamente tímidas, envergonhadas ali, pessoas nervosas, né? Que não estão acreditando ali em si em nenhum momento, eu não sou capaz, eu não consigo, e de repente eles estão tendo aí essa autoajuda e estão aí fluindo. Isso, e é muito bom ressaltar que a gente fala, nós damos todo o caminho, mas você precisa ter a coragem. Isso. Porque eu falo que não existe técnica infalível que dê jeito em ser humano que não quer mudar. Então, a primeira coisa que a gente fala é quão disposto você tá pra mudar a tua realidade. A gente até pergunta, de 0 a 10. Qual o seu nível de comprometimento? Qual o seu nível de comprometimento com seus objetivos? E com esse objetivo aqui específico. Porque a gente quer que você saia daqui transformado. Não dá pra você só vir pra aula e depois não praticar. A gente deixa atividades práticas, tudo isso pra que você vá evoluindo. No início parecem dinâmicas bestas, mas são dinâmicas lúdicas pra que você não vire algo maçante, que nem a gente falou agora mais cedo. Sobre ser aquele, vou sentar e escrever. Não, lá não tem nada de sentar e ficar escrevendo. Não, a gente quer que você trabalhe de forma lúdica. E quando você vê, você tá falando tranquilo, sem muita pressão e conseguindo falar em qualquer lugar. Quais são os métodos, né, e dinâmicas aí mais eficazes aí que a escola utiliza para ajudar os alunos a perderem o medo de falar em público? Hoje o nosso melhor curso se chama Academy. Esse é para todos os níveis de dificuldades e até para quem já fala muito bem. Então são 80 técnicas de oratória através de 150 dinâmicas. Nós vamos ficar juntos num período ali de 30 semanas, mas é uma vez por semana. Porque o ser humano, ele não muda um comportamento de um dia para o outro. Verdade. Não vou falar. Processo, é um processo. Né? Eu tô até hoje tentando tirar o açúcar do café. E não tô melhorando. Eu não consigo Achei também. que com um mês eu ia estar tranquila e ainda tô tendo dificuldade. Então, ele vai ficar comigo durante esse período. Todas as semanas nós temos aula, 3 horas de aula cada, com muita prática. Muita prática, muito feedback. Muito bom isso. Muito feedback. Ele vai ter as mentorias, que é esse acompanhamento individual, em que eu vou verificar o processo de desenvolvimento dele, possíveis traumas, avaliações. A gente verifica tudo isso através da mentoria. Ele tem aulas particulares também. Malu, vou dar uma entrevista. E eu queria treinar antes. Posso? Pode. Ele pode ir até com a roupa. E nós vamos verificar. Vamos fazer essa aula particular com ele. Ele vai apresentar pra gente e eu verifico. Como que tá a oratória, como tá a postura, tudo. Tem também a possibilidade de você fazer repetição de aula. Então, como eu falei, o aluno ele tem que ficar muito bom. Ele pode repetir quantas aulas ele quiser. E hoje, agora, a Vox tem também as aulas pelo aplicativo.
que além de oratória eu vou te ensinar sobre vendas e sobre liderança. Por quê? Que Porque legal. Todos nós somos vendedores. Então, o que a gente ensina? A lábia do vendedor. Porque quando a gente está até em uma apresentação, eu estou vendendo uma ideia. Eu quero que as pessoas me aceitem. Eu quero que as pessoas me aceitem. Eu quero que elas comprem o que eu estou falando. Então, eu também vou focar muito nisso. Dentre as técnicas, eu vou ter a naturalidade, o controle da ansiedade, os gestos e as expressões faciais, o contato visual, a sua dicção. Então, nós temos exercícios de fonoarticulação. Que maravilha! Como Tudo que eu preciso. Tá encantada. Estou encantada. Como fazer reuniões de impacto, gravação de vídeos para internet, persuasão, a sua organização de ideias, porque às vezes a gente quer passar uma mensagem e eu passo outras 300, mas eu não enfatizo o que de fato eu preciso. Exato. Aprender a trabalhar com o tempo, porque às vezes você tem 10 minutos, mas você quer falar 30. Só que aí não dá. Então eu já tive casos da gente estar em apresentações e acabou o tempo, desligaram a luz. Vai embora. Então, a gente ensina o aluno a ter controle. A gente vai falar sobre a respiração dele. Até Super a roupa importante. a gente também trabalha. Porque, às vezes, a roupa tá muito chamativa, o tom, a cor da roupa. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando como técnicas mais aprofundadas que a Vox ensina, que é o punch, o efeito Saric, rapport, que é muito trabalhado na psicologia, PNL. Então, são várias técnicas através de muita prática. E dentro de sala nós temos um palco, púlpito, microfone. Então a gente tenta simular qualquer realidade que você pode ter no seu dia a dia. As turmas têm 20 alunos, então você sempre, ao subir ao palco, vai ter pelo menos 19 pessoas te vendo. Que importância, né? Então já simula um público ali. E aí são variados profissionais de idades, então você já consegue simular toda a realidade que pode acontecer ali. E toda hora é no palco, toda hora. Muito bom. Toda Isso hora. é muito importante, essa prática já começar ali direto. Me recordo quando eu estava fazendo o meu curso de rádio, a gente apresentava o nosso primeiro programa na frente dos próprios colegas. Confesso que me deu muito nervoso, mas saiu, todos estavam nervosos, né? Todos. E acontece. Mas Isso. assim, a gente vai aprendendo todo dia, né? Todo dia é um aprendizado. Todos os dias lá é uma aula e uma técnica diferente. Então, o aluno também, como o Wendel falou, ele tem algumas aulas que ele vai ficar aula vendado. Por quê? Porque ele vai aprender a ouvir. Na comunicação, eu preciso de alguém que fala e de alguém que escuta. Essa questão do ouvir, né? Desculpa só te cortando um pouco. A questão do ouvir, ela é muito importante para você detectar a dificuldade daquele aluno. E aí tem essa troca aí bem completa, né? Tem. Então, ele vai passar aula vendado, só aprendendo a ouvir, porque às vezes nós estamos muito preparados para responder e não para ouvir. Então, Exatamente. nós focamos muito na comunicação clara e na transmissão da informação também. Muito bom. E como é que a escola, né, acompanha aí o processo dos alunos durante o curso e garante aí que eles consigam aplicar o aprendizado na prática? Hoje nós temos, por exemplo, o Speechvox. O Speechvox que nós fazemos é um dia de jogo. Nesse dia de jogo, no primeiro, ele vai fazer uma apresentação de no mínimo 6 minutos, sem papel e sem slide. Ele faz a apresentação, nós disponibilizamos um QR Code e os colegas vão fazer avaliações entre si. Então, ele vai receber esse feedback individual no WhatsApp dele, com todos os colegas. No segundo dia de jogo, ele vai fazer slides, porque nós ensinamos a fazer slides, só que ele vai ter jurados. Depois de um tempo, eu vou falar, o Wendel é legal, eu vou dar um 10 para ele, e a avaliação dele vai ser por afinidade e não por qualidade. Então, nós convidamos alunos de outras turmas para avaliarem, junto com a turma, os colegas. No terceiro dia de jogo, a gente monta a estrutura de uma palestra. Ele vai ter que dar uma palestra para várias pessoas. Então, no decorrer do curso, a gente tem todas essas práticas, além das mentorias, que são as aulas que eu te falei individuais, que eu vou ficar falando. Você já teve essa aula? O que está acontecendo? Porque às vezes o aluno também é muito inibido e ele fica com dúvidas, não gosta de falar na frente dos colegas. E esse é o momento que eu vou sentar com ele e falar: o que está acontecendo? Como é que a gente pode melhorar? Quais são as suas dificuldades, as suas dores que você ainda tem? E tem todo esse acompanhamento com ele através da prática. Não tem outra coisa. Nessa prática de vocês já estarem simulando aí uma palestra, fazendo uma palestra mesmo, né? Que temas vocês escolhem na hora?
Fica a critério do aluno. Então, geralmente são temas... Ele sempre vai focar para o trabalho, porque é uma zona de conforto. Ou algo que ele domine o assunto, Isso. né? Dependendo do facilitador, ele vai falar, olha, você vai falar de tudo menos do seu trabalho. Porque falar do trabalho, que é uma coisa que você vive todos os dias, é algo confortável. Exato. Eu não estou ali para deixar ele confortável. Eu quero que ele melhore. Eu quero Dá que ele... mais desafio. Isso. Eu quero que ele tenha criatividade de falar, olha, você vai ter que falar amanhã. Porque às vezes nós não somos convidados, nós somos convocados. Então vai ter que ser do jeito que der. E você vai ter que ir. Então, os temas são variados. O foco é a oratória. E o tema é livre, você tem que botar em prática o que você aprendeu nas últimas 9 aulas para trás. No caso do primeiro dia de jogo, você aplica tudo que aprendeu da aula 1 a 9. No segundo, você aplica da 1 a 19. E na 30, você aplica todo o curso. E aí os colegas vão estar avaliando, dando notas de 0 a 10. E depois você recebe feedback. Olha só que bacana. Então é uma forma de revalidar tudo aquilo que ele aprendeu ali. E é bem legal, porque quando o aluno talvez não teve a oportunidade de fixar aquele conteúdo que ele aprendeu, ele volta para ler, rever aquela técnica e aplica no dia da apresentação. E não tem nada melhor do que apresentar aplicando de forma consciente para você aprender. E depois aquilo fica automático. A gente já faz tanta aula, tanta entrevista, a gente fala entrevista na hora de matricular o aluno, que muitas das técnicas a gente já faz sem perceber. Na hora de conversar, porque a Vox ela trabalha em cima de quatro estágios de aprendizado, que a psicologia trabalha também, né? É uma tese da psicologia. Quando você não faz certo, é porque você não sabe. É uma incompetência inconsciente. Você faz errado porque você não sabe qual é o certo e qual é o errado. Ou às vezes você faz certo, mas nem sabe o que está fazendo. Aí vamos falar de oratória. Você vai lá pro curso, começa a ter as primeiras aulas, daí vira uma incompetência consciente. Você já sabe que faz errado e sabe por quê e como deve fazer. E aí começa a praticar. Aí vira uma competência consciente. Você já não faz mais errado. Porém, tá robotizado. Você lembra, toda vez que eu for apresentar, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Aí pratica. E vira uma competência inconsciente. Já é um novo hábito, um novo normal. E é por isso que o curso tem 30 semanas. Porque o ser humano, para ele ter um novo hábito, ele precisa de no mínimo 6 meses fazendo a mesma coisa. É por isso que é difícil às vezes fazer dieta. A gente come de forma desorganizada durante uma vida toda. Aí de um belo dia a gente acorda, vou na nutricionista. E ela passa uma dieta super legal e tudo. E você começa a comer e teu corpo não aceita aquilo. Você vai comer 1 ano, 2 anos, até ele entender que aquela forma de comer é a forma melhor. É que nem tirar o açúcar do café. Eu comecei a tirar em 2021. Pra hoje aceitar 100% um café sem açúcar. Exatamente. Claro que é de corpo para corpo, né? Isso. Mas a média é 6 meses. Verdade. Por isso também é tão importante essa técnica que vocês usam de tirar o aluno da zona de conforto, porque nem tudo que você recebe para fazer, dependendo do que você for fazer, é uma coisa confortável para você, que seja uma coisa que você domine, porque nem sempre é. A gente não sabe tudo, né? Então é muito interessante essa forma de trabalhar, já pensando nisso. Vou trabalhar ele para desafiar ele, para ele não se impactar com o novo ou com o que ele não se sente confortável em fazer. E tem momentos que a gente que não domina, né? E tem momentos do curso que a gente escolhe o tema por ele, algumas dinâmicas nas aulas. A maioria você tira do teu repertório, da sua vida, do seu trabalho, mas vai ter momentos que a gente vai te dar um tópico e você vai ter que falar sobre aquilo. Isso. Até para exercitar a criatividade. Isso. Então a gente desenvolve muito ali a criatividade do aluno. Ele tem que pensar rápido. E às vezes ele tem 2 minutos para montar um roteiro. Então é na rapidez, ele não vai ter que ir. Aprende ou aprende. Aprende ou aprende. Maravilha. Quais são as dicas, né, que vocês dariam aí para aquelas pessoas que têm dificuldade em habilidades de comunicação? Olha, hoje a gente atende de todos os públicos. Na sala de aula eu tenho médico, eu tenho nutricionista, advogado, eu tenho pedreiro, eletricista, todo mundo junto, político. Mas as principais dificuldades sempre vão ser as mesmas, que foram as que o Wendel falou, que são o início do nosso curso, contato visual. Então mantenha o contato visual, cuidado com o olho vagando, olhando muito para cima, muito para baixo. E quando a pessoa se prende ali só no papel? Isso, então quando a gente fica muito preso a um roteiro, acaba tirando a nossa naturalidade. Às vezes é melhor você não ter papel nenhum. Vai no que você tem, com as capacidades que você tem.
Porque quando eu tô em um papel, eu acabo ficando ali preso e eu sei que depois daqui eu tenho que falar outra coisa. E eu esqueço e acaba me travando. Então, tira a naturalidade, cuidado com o uso de papel. Mas a gente também ensina a fazer leitura em público. E se tiver que usar o papel, coloque só tópicos. Senão você vai querer ler o papel. Cuidado com os gestos também, isso é uma coisa delicada. Porque às vezes a pessoa gesticula demais, fala andando demais. Então, parece que vai abrir um buraco no chão. Vai de um lado para outro, de um lado para outro. Realmente, uma vez eu fui para um determinado local e a pessoa andava para um lado, para o outro. Eu não estava prestando atenção no que ela estava falando. Eu não consegui me prender porque ela andava demais. Eu disse, nossa... Provavelmente você é visual. Eu tava achando chato aquilo ali. E aí você para de ouvir o que ele tá falando e presta atenção no que ele tá fazendo. Exatamente. Isso. Ela tanto andava demais e gesticulava demais que eu já não estava mais focando no que a pessoa estava falando. Nós temos que ter flexibilidade comportamental, é uma coisa que nós ensinamos lá. Então dá pra ver que você vai identificar como essa pessoa se comunica. Ela é visual, ela é auditiva ou ela é sinestésica. Então, a gente ensina o aluno sobre isso. Dá pra ver que você é visual, porque quando eu movimento as mãos, você olha. Exato. Então, a gente já sabe, Chama olha, muita atenção, não posso gesticular nada, porque senão eu vou tirar o foco dela. Eu sou muito observadora, então tudo me chama atenção, né? Que movimenta. Se for sinestésico, ele vai falar tocando, vai falar abraçando. E você tem que se adaptar àquilo. Se for auditivo, geralmente são pessoas bem objetivas. Ela só quer saber e ir embora. Então, a gente verifica isso, nós fazemos a análise de como que essa pessoa se comunica e a partir disso eu transformo a minha comunicação para a realidade dela. Porque quando eu comunico algo a alguém e eu quero que ela me entenda. Exatamente. Então, a gente faz muito isso com o aluno. Isso é uma coisa que nós trabalhamos lá no curso também, que pode estar ajudando ali na forma de comunicação. Adriana, mas uma ótima dica para quem ainda não é aluno da VoxShow e tem bastante nervosismo, ansiedade ao falar em público. Que é o quê? Tem uma apresentação para fazer amanhã, semana que vem? Começa a se imaginar naquele local. Todos os dias, antes de acontecer o dia fatídico, se imagine falando para aquelas pessoas. Coloque isso na sua mente. Porque isso a gente tem um termozinho que chama teoria da exposição, alguma coisa assim, que a própria Adele tem dificuldade até hoje de se apresentar, a cantora. A gente mostra o vídeo dela ali. E ela usou essa técnica. Então, toda vez que ela ia cantar, ela se imaginava em cima do palco cantando para aquele público. Por quê? Porque não vai ser a primeira vez que o cérebro dela vai ver ali aquela situação. Então, se você tem esse pavor, dificuldade, fica nervoso, ou realmente quer se sentir mais seguro, basta se imaginar dando aquela aula ou fazendo aquela entrevista naquele local para aquelas pessoas. Começa a ver, começa a imaginar. Eu vou andar para a direita, eu vou andar para a esquerda, eu vou falar o quê? Eu vou falar dessa forma. Então, começa a imaginar e criar esse cenário na sua mente. Por quê? Quando você chega lá no dia, não vai ser a primeira vez que o seu cérebro está imaginando aquilo. Vai ser uma das milhares de vezes que você já imaginou. Agora, não podemos finalizar sem falar a última dica mais importante que a gente foca muito na escola, que é nunca finalizar suas apresentações falando. É isso. Por quê? Geralmente isso acontece muito. Acontece. É o inimigo número 1. Só aluno da Vox que sabe que não pode falar isso. E ainda dá uma palma. E é isso. Porque acaba aqui empobrecendo tudo que você falou. Então, digamos, você vem aqui, conta toda a sua história, todas as dificuldades, todas as suas conquistas, e eu falo, e é isso. Eu vou pensar automaticamente, é só isso. Então, isso é muito fácil, dá esse ar. Quando a gente ensina a roteirizar, como montar um discurso, e vai lá na parte de conclusão, a gente fala que não se termina com palavras vagas. Isso. Que não tem sentido, ou que não tem força, convicção. E aí isso acaba com tudo. As pessoas pensam muito que o principal é o desenvolvimento. Não, foquem muito em introdução e encerramento. Na sua introdução, você tem que fazer uma chamada de atenção, que a gente chama que é o punch. O punch é um quebra-gelo. Faça com que as pessoas gostem de te ouvir e se interessem, porque o ser humano ele precisa de 7 segundos para definir se ele gosta ou não de você. Verdade. Antes de você falar, ele já sabe, não gostei. Eu não gostei do jeito que ela olha às vezes. E o encerramento, porque às vezes você faz uma coisa que parece que não encerrou. Então não tem um ponto final, tem uma vírgula. E fica algo assim no ar. Acabou? Não acabou? O que ele ainda vai falar? Exatamente. Muito cuidado. E pra não errar pelo excesso, fala, é isso, só falar obrigado, boa noite, obrigado, boa tarde. E sai de cena. E acabou. Tranquilamente. Com certeza. Tem que ter todo esse preparo, né, gente? Porque senão deixa as coisas ali no vácuo. Acabou, vai continuar.
tá rolando Quando ainda, o que rolou isso aí, o que foi Quando isso? o aluno chega lá, ele já fica. Aí ele olha logo pro professor. E aí, professora? Acabou? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Ai, gente, olha que bate-papo gostoso e informativo. E eu estou maravilhada. Preciso de Já tudo. vai ser nossa aluna. Com certeza. Fala pra gente como é que a gente pode seguir vocês, onde pode encontrar, pra quem não conhecia, deixa telefone, Instagram. Já começaram as inscrições? Já Ano tem que uma vem. aluna nova na frente de vocês. Isso. Olha, o endereço primeiro é ali na Major Williams, no centro, em frente ao Senac, logo após o Bob's, ali da Praça das Águas. E Nosso Instagram é @vokshuyu Boa Vista. Ponto Boa Vista. Ponto Boa Vista. Nosso telefone que vocês podem estar falando com a gente é o DDD 95 991 22 36 27. Então, nós estamos na instituição das 8 até as 22 horas. Sempre vai ter um horário na sua agenda para você estar indo lá com a gente, conhecer, fazer a entrevista. É muito importante para que você seja designada para o curso correto, de acordo com a sua necessidade. Então, é feito primeiramente essa entrevista. E que você fique muito bem-vindo em conhecer. Nós temos café, uma máquina de café. Isso. Quem é amante de café, o Wendel adora café. Então, lá eu tenho várias máquinas de café, máquina de pão. A gente sempre serve um coffee para aqueles alunos, para que eles se sintam confortáveis. Porque ele tá ali para sair de uma zona de conforto. Então, ninguém é assim, eu sou muito bom e eu vou fazer só uns toques. Não, a pessoa ela tem dificuldade, ela tem que se sentir acolhida ali com a gente e entender que ela vai melhorar e ela tem que melhorar. Que legal, gente, que bacana. Olha, tô maravilhada. Adriana, pra finalizar, a gente sempre fala uma frase que é: você dificilmente terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então esteja preparado para a primeira. Nossa. Porque na segunda talvez nunca aconteça. Essa frase é bem desafiadora, viu? Muito legal. Bom, eu quero agradecer, né, a você, Maria Luísa, a você, Wendel. Agradeço aqui a visita de vocês, esses esclarecimentos maravilhosos. Eu não conhecia esse trabalho, estou maravilhada aqui pela nossa conversa. Vou ser aluna de vocês com certeza. Que bom. Quero agradecer. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Acompanhe o nosso bate-papo na íntegra aí pela Rádio Defensoria, no Entrevistas DPE. Você também encontra os nossos conteúdos no YouTube, Deezer e Spotify. Assuntos extremamente relevantes aí para você e para sua vida. Eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.